Olá, estudantes, vamos continuar aqui com algumas considerações aí sobre o Maquiavel, né? Só relembrando, então, eu fiz uma primeira parte lá do vídeo, né? Vai ficar lá como Maquiavel 1, introdução, uma coisa assim, esse aqui como 2. Só relembrando, né? É, que a gente falava no outro vídeo que o Maquiavel ele vai partir de um objetivo fundamental, né, que a gente poderia sintetizar como sendo a necessidade de unificar a Itália para poder criar um grande Estado, né, para fazer frente, enfim, aos demais estados que estavam se formando naquele processo de expansão mercantil, e ele percebia as dificuldades disso, né. Depois que marca, né, o pensamento político do Maquiavel, ou a gente pode destacar, né, algumas características fundamentais ali que podem ajudar a gente a compreender a leitura da obra dele, O Príncipe, por exemplo. Uma concepção de uma natureza humana, de uma essência humana, né, que vai partir da ideia de que os humanos são egoístas, ambiciosos por natureza, e portanto, né, essas características que seriam naturais, elas permaneceriam tanto nas relações internas dos estados, mas também na relação entre os estados. Depois a compreensão que ele tem da história, né, de que isso é uma compreensão que é empírica, né? Então assim, ele observando a história, ele vai acreditar o seguinte: olha, há uma certa regularidade, não dos mesmos eventos, né, dos mesmos fatos, evidentemente, né, mas em linhas gerais, né, em questões fundamentais, né, grandes lances que vão se repetindo e que colocam e que marcam, né, o começo, a reprodução e por fim a derrocada dos estados. Então essa ideia de uma história cíclica. Por fim eu falava da questão de como ele opera aquela ideia da fortuna e da virtude. Então isso, insisto, né, isso é uma grande novidade, né? Então tentar pensar que há eventos, né, que não são que não foram determinados, e isso para a época era bastante novo, para nós hoje é bastante novo, né? Então assim, não há um determinismo, né? As coisas não acontecem obedecendo a algo que está escrito ou que está pré-determinado, mas há uma série de eventos que são produtos do acaso e o governante, né, precisa saber utilizá-los em seu favor, né? É importante a gente lembrar sempre aqui que eu vou insistir isso mais no final, né, mas que isso não deve ser, isso não precisa ser pensado necessariamente no sentido da manutenção do poder pelo poder, né? Enfim, a grande questão é que, independentemente dos objetivos, né, ou dos projetos de poder, enfim, vamos chamar assim, essas dicas do Maquiavel aqui, essa maneira como ele pensava essas relações, né, a partir da experiência prática dele, elas podem ser levadas em consideração. O que vocês estão ouvindo aí ao fundo é o meu galo cantando aqui. Então vai acontecer do galo cantar, do cachorro latir, isso faz parte da vida. Ele, quando costuma cantar, ele canta umas 20 vezes, então deve percorrer o tempo aí. Agora eu queria usar essa segunda parte então para a gente tentar tratar de algumas questões mais práticas, relacionadas à prática política mais diretamente, né? Com alguns exemplos só que podem servir para a gente compreender um pouco mais, ler melhor ou extrair lições aí do Maquiavel. Acaba sendo, claro, né, uma introdução muito rápida, né, para os fins da nossa aula, mas também algumas chaves aí, enfim, que podem servir para a leitura da obra dele mais diretamente, né, que deve ser lida, evidentemente. O Maquiavel, então, ele vai partir, né? Se a gente partir desses pressupostos teóricos que a gente comentava no vídeo anterior, ele vai pensar na questão da política de maneira bastante prática e objetiva, né?
pragmática até demais, né? O pragmatismo político é uma característica daqueles que se dedicam à prática política mais diretamente, né? Então, na política institucional, em qualquer tempo, né, mas no nosso inclusive, nós vamos encontrar isso largamente, né? Então a relação entre a prática política e o que nós podemos chamar de ética, ou a ligação entre a prática política, né, e um comportamento político que tivesse, que fosse determinado ali à luz de valores supostamente universais e tal, essas duas coisas elas costumam caminhar um tanto quanto separadas, né? Como é que a gente pode ajustar isso, né, para a gente não pensar nessas coisas como sendo o poder pelo poder e assim vai? É claro que há políticos, grupos, frações de classes sociais que vão atuar no sentido aí da prática política com os interesses mais mesquinhos, sem dúvida, né? Sem preocupações coletivas e etc. e tal. Embora esses grupos, né, e aí isso vai fazer parte desse pragmatismo político, procurem alianças mais ou menos amplas, né, procurem, inclusive na base do blefe, né, do embuste, quer dizer, né, com discursos enganadores, né, quer dizer, discursos que não têm relação alguma com os objetivos que estão postos ali concretamente, né, e nem com a prática que se estabelece depois. Que isso ocorra, né, nós sabemos muito bem, né, que há uma ação, né, de acordo com os interesses desses grupos, dessas frações de classe, as classes sociais. Isso é até razoável. Que há também, evidentemente, né, aqueles que se inserem nesse meio buscando benefícios pessoais, né, ou para um pequeno grupo, e aí, né, algo bem mais mesquinho mesmo nesse sentido, também não há dúvida, né? Aliás, é uma prática recorrente, né, nas formações sociais pelo mundo afora, e não só um privilégio brasileiro, como a gente bem sabe. Então, assim, há uma discrepância, né, entre o discurso e a prática de fato, né? Quer dizer, se diz uma coisa, né, inclusive nos processos eleitorais, né, aparecem lá, todos preocupados com as questões que envolvem aí os dramas que afetam mais diretamente, né, as populações mais empobrecidas, os trabalhadores de modo geral. Mas aí, enfim, né, desses discursos que aparentemente têm lá grandes preocupações com as questões sociais, né, de interesses coletivos, o que nós temos na prática é algo totalmente distinto do discurso, né? Então, assim, né, uma vez eleitos ali, você tem uma prática em benefício de determinados grupos, às vezes até benefícios pessoais, né, de um grupo mais restrito ainda, né? E isso, assim, isso precisa ser tratado não como uma anormalidade, né, mas como essas coisas acontecem de fato. Então, de novo, né, então nesse sentido, né, nessa relação entre a prática política e uma ética que deveria orientar essa prática, né, ou a existência de um rompimento, né, desses dois campos, isso não deve ser uma anormalidade. E essa é uma grande contribuição do Maquiavel. O que ele está tentando mostrar é o seguinte, ou a gente pensa essas coisas como elas são de fato, ou nós vamos ficar ali construindo idealidades que não vão nos levar a canto algum também, né? Quer dizer, não adianta a gente olhar para a realidade tendo como base uma construção idealizada, né? Quer dizer, o que aquilo deveria ser se fosse perfeito e etc e tal, e ao olhar para a realidade encontrar apenas desvios, né? Isso impede a análise da realidade e impede, inclusive, isso é o mais importante, né, no que se refere à prática política, que grupos que possuem, né, portanto, alguns valores um tanto quanto mais razoáveis, né, que pensam ali, de fato,
na possibilidade de construção de relações sociais mais justas, que pensam no interesse coletivo, no bem-estar social, que tenham projetos de poder nesse sentido, né, e no melhor sentido da palavra, a idealizar ou partir, né, de uma situação idealizada e encontrar desvios, no fim das contas, na realidade prática, dificulta a ação desses grupos. Isso serve não só para a política, isso serve para tudo na vida, né? Há um filósofo holandês, né, o Spinoza, que viveu um tanto depois ali do Maquiavel, do século XVII, que ele falava isso quando a gente pensa o próprio humano, né? Então vamos tentar entender isso, que isso é bastante importante, né? Quando eu construo uma ideia de ser humano, né, eu construo ali no plano teórico, eu defino o que é o humano, né? O humano, e a gente cria uma ideia de humanidade, né? Então, o que é a humanidade, né? O que é essa espécie? Então, o humano, ele tem essas características assim. Então, eu crio ali uma série de características, no geral bastante positivas, né? Definindo o que é o ser humano, né? E o sentido da vida humana, e etc, etc. E aí, quando eu faço isso e olho para a realidade, o humano que eu vejo que existe ali concretamente, ele não bate muito bem com esse outro que eu construí aqui. E ao olhar para esse humano real, então, quando eu parto dessa premissa construída aqui idealmente, o que eu vou encontrar nas relações sociais, o que eu vou encontrar nesse humano que existe de fato, são somente desvios. Então, em lugar de eu entender o que ele é de fato, eu vou olhar para ele e dizer, olha, ele não é do jeito que deveria ser. Então há uma incongruência entre o que ele deveria ser e o que ele é de fato, né? E a minha análise ela vai ficar restrita a esse desvio, né? Quer dizer, olha, ele faz isso, mas não deveria fazer, né? Porque o correto era fazer outra coisa. Olha, quando a gente parte dessas construções idealizadas, o grande risco é a gente parar a análise aí. E o grande objetivo da ciência, ou do que nós podemos chamar de conhecimento científico, é o conhecimento objetivo da realidade. Portanto, assim, eu não posso partir de construções idealizadas e ficar tentando achar desvios, né? Mas tentar, né? O nosso esforço, evidentemente, deve ser o de analisar o que as coisas são objetivamente, né? Então, a aproximação a maior possível para tentar entender o que diabo é essa coisa que nós chamamos de humano, né? E as situações, né, nas relações que nós vivemos em que os humanos são capazes de praticar coisas magníficas, né? Tanto no próprio campo da moral, né? Mas também, enfim, nas descobertas, né? Na nossa intervenção, na nossa relação com o meio, mas também como a nossa espécie é capaz de praticar as coisas mais estúpidas, né? As violências mais assim, assustadoras, né? E coisas que somente a nossa espécie é capaz de fazer, né? Outras espécies animais elas não são capazes de fazer isso. Daí que dessa maluquice, né, entre o que é idealizado e o que é a vida prática que nós construímos termos como desumano, né? Assim, eu sempre insisto nisso na sala de aula. O que significa o desumano? Eu disse, olha, nós construímos uma porção de coisas ali que deveriam ser atitudes humanas, e quando nós encontramos na realidade algo que não cabe nisso que foi definido, ele diz que isso é desumano, quer dizer, não é humano fazer isso. Agora, há determinadas práticas que elas são essencialmente humanas, né? Quer dizer, somente os humanos são capazes de fazer. E sempre vou insistir no exemplo da tortura, né? Não existe nenhuma outra espécie animal que torture nem algum animal de outra espécie, e muito menos um da sua própria espécie, né? A tortura é algo que nós desenvolvemos, né? A nossa espécie foi capaz de fazer isso, né? Então, algo tão estúpido, né? Algo tão bestial não, né? Mas ser humano, mas algo tão violento, né? E repugnante, é uma atitude somente humana.
Então, entender o humano significa entender também como o humano é capaz de fazer isso, né? Quer dizer, nós somos capazes de cometer atrocidades aí as mais assustadoras, né? E isso não representa assim, ah não, olha, quem fez isso é porque é outra espécie. Não, é a nossa espécie mesmo. Se a gente não conseguir entender isso muito bem, nós continuamos ali vivendo no mundo das idealidades, não lidando com a realidade objetiva, né? Quer dizer, compreender isso é um passo necessário para poder transformar isso, né? E aí a prática teórica, né? Então a reflexão filosófica sobre esse universo próprio da ética, enfim, mas também a prática teórica no campo da filosofia e da ciência política, ela precisa estar casada, né, e acompanhar bastante de perto e orientar, né, tanto se abastecer dali, né, mas também orientar a prática política propriamente, né. Sem enfrentar esses temas de maneira corajosa, né, e mais direta, nós não conseguimos fazer isso. Então esse exemplo que eu dava agora sobre o humano, né, lá a partir do Spinoza, é a mesma coisa que serve e que Maquiavel está fazendo com a política, né? Então assim, a separação, portanto, né, que ele vai fazer, ou uma dada, não é imoralidade, uma dada amoralidade, né, com que Maquiavel vai tratar das questões políticas, ela não é uma adesão, né, ao vale tudo, né, não é uma adesão à maneira como as pessoas usam aquela frase atribuída a ele, né, de que os fins justificam os meios e pronto, né. Na verdade, ele é o caminho necessário, né, ou o passo necessário que nós devemos dar, inclusive para resolver esse tipo de problema. Sem isso a gente não consegue resolver. Então assim, o político, sei lá, né, o grupo de políticos, insisto que isso é do mundo todo, o grupo, e está errado de qualquer maneira, na dúvida, mas assim, o sujeito ali na prática política, né, ou alguém que foi eleito com um dado mandato, não sei o que e tal, e está ali em práticas do que a gente convencionou chamar de corrupção, né, isso está errado, assim, ele está errado, né? Então ele é uma exceção, né? Porque ele é um erro, porque o certo é fazer não sei o quê. A questão é assim, nós temos que entender o porquê faz, né? Quais são os mecanismos, os instrumentos próprios das nossas relações sociais que permitem, né, com que um grupo, e um grupo considerável, né? Isso é uma prática recorrente, né? E bastante mais comum do que a gente gostaria que fosse, e em todas as relações, porque esse tipo de prática ocorre. Ora, só enfrentando isso assim, né, e constatando que a nossa espécie, nessas relações que nós vivemos, se dispõe a isso, somente partindo dessa constatação fundamental e tentando entender, né, o que das nossas relações faz com que esse tipo de ação seja possível, que nós vamos conseguir também enfrentar esse problema de maneira mais razoável. Então, esse tratamento amoral que o Maquiavel dá pode ser, né, embora não, em alguns momentos ele dá umas escorregadas, mas assim, mas esse tratamento amoral pode nos ensinar algo de interessante, né? Assim, pode ser também o momento de dar o passo inicial para tratar essas coisas com mais seriedade, né, com vistas à sua resolução. Enfim, me parece que esse tema da ética e da política, assim, com esses indicativos aí, espero que eu tenha conseguido me expressar bem, né? Mas assim, é necessário a gente reorganizar a maneira como a gente pensa, né? A realidade que nós vivemos, e isso ajuda bastante aí a fazer com que a gente tenha, né, uma disposição, para usar o termo livremente, né, científica diante da realidade objetiva, ou uma disposição idealista só, né, que às vezes também, na verdade, pode estar plena de boas intenções, mas esconde só a necessidade de não ter que lidar com a realidade, né, de não ter que resolver os nossos problemas. E daí, bom, enfim, né, e aí tem uma série de temas ali que vão envolver diretamente as questões políticas, né? Então Maquiavel fala, olha, para um príncipe, assim, é mais razoável que ele seja amado ou temido. É óbvio, né, que
para um governante, e o Maquiavel percebia isso, seria muito melhor ser amado e temido ao mesmo tempo, né? Então assim, um governante ali, né, um dado governo que fosse capaz, né, de tanto ser temido, né, pelos seus inimigos, ou ser temido por aqueles, né, que porventura pudessem pensar em partir para alguma situação ali de oposição, né, mais enfática e tal, mas ser amado fundamentalmente, né, assim, nesse caso, nesse sentido, o amor tapa um pouco os olhos de uma porção de coisas. Então a tentativa de reproduzir no tempo, né, uma dada dominação, insisto, né, isso num sentido muito ruim ou num sentido muito bom, enfim, isso passaria por essa relação, né, de amor e temor. Lembra que para o Maquiavel a nossa natureza é ambiciosa e egoísta, etc., propensa à violência e assim vai, né? Isso é questionável, né? Isso não, aliás, essa ideia de uma natureza humana, de uma essência humana nesse sentido, não se sustenta mais, a não ser em versões idealistas da filosofia que persistem ainda, né? Tanto em correntes dentro da filosofia e da filosofia política mesmo, né? À direita quanto à esquerda, né? Mas isso é outro assunto. Mas enfim, né, o ser amado e o ser temido é uma questão fundamental. A natureza humana não tem lá muito fundamento, né? Mas assim, de acordo com o Maquiavel, essa natureza humana, claro que ela vai aflorar nas relações sociais, né? Essa nossa natureza então egoísta e ambiciosa, ela pode ser mais ou menos contida, né, ou controlada pela devoção, né, dos súditos ao príncipe, como ele chamava, mas também pelo medo que os súditos podem ter do príncipe no caso de fazerem alguma coisa ali fora do determinado, né? Isso pode nos dar boas lições também, né, boas reflexões para o tempo que nós vivemos aqui, né? Isso pode ser bastante interessante. Vamos pensar aqui que o que ele está chamando de amor não é nenhuma dessas coisas românticas que nós criamos, o amor e tal. Mas ele está falando de uma dada devoção, né? De uma dada construção, né? De um herói, né? Alguma coisa desse tipo, né? As pessoas tendem a isso, né? Esses movimentos de massa, assim, às vezes tendem a isso, né? A encontrar numa pessoa, numa dada proposta, e cegamente, né? Assim, aquilo ali é a salvação para todos os problemas, né? No geral, isso acontece sempre assim, né? Porque a gente fica nessa dualidade, né? Nessa loucura do bem e do mal, do feio e do bonito, né? Então, e as coisas são muito mais amplas que isso, né? Se fosse tão fácil assim. Mas no geral se encontra algo no qual se depositam todas as esperanças e necessariamente um inimigo, né? Então você encontra uma fonte do bem e uma fonte do mal, né? Daí essa nossa lógica perversa de pensar sempre nessas posições dicotômicas, nessas dualidades, enfim, extremadas. E isso, assim, dá para a gente pensar, usar isso para pensar o nosso tempo, pensar aqui o Brasil recente e discutir isso, né, por muito tempo. Mas tem o Maquiavel, ele vai falar, vou tentar dar aqui alguns exemplos para vocês, né? Eu uso uma edição aqui da coleção Os Pensadores. Então ali no capítulo 15, né, do Príncipe, ele está tratando, esse capítulo 15 ele fala sobre, ele está dizendo assim, porque os homens, em especial os príncipes, são louvados ou insultados, né? E ele vai dizer algo aqui bastante curioso, né? Que você vai ver que a grande preocupação, de novo, né? E a gente falando daquela questão lá da ética e da política, a grande preocupação é como eu consigo manter uma dominação.
né? Se ela é para o bem ou para o mal, se a gente quiser tratar nesses termos assim duais ainda, né? Mas assim, se ela pensa em bem-estar social e coletivo e tal, se ela pensa em interesses pessoais, assim vai, isso é outra coisa, e é outra coisa mesmo, né? Você pode usar esses instrumentos todos para fazer o bem e para fazer o mal, é disso que se trata, né? E em escalas as mais diversas, por isso que isso não é simples e não é dual assim. Mas ele vai dizer assim, ó: e sei que qualquer um reconhecerá ser digno de louvor o fato de um príncipe possuir, entre todas as qualidades mencionadas, ele fala de uma porção ali, podem ser consideradas boas ou más, né? Então ele vai dizer, né, um príncipe seria então, né, digno de louvor o fato de um príncipe possuir, entre todas as qualidades mencionadas, as consideradas boas. Aí ele diz, mas a condição humana é tal que não permite a posse total de todas elas, nem mesmo a sua prática consistente. É mister que seja o príncipe prudente a ponto de evitar os defeitos que lhe poderiam tirar o governo e praticar as qualidades que lhe garantam a posse. Veja, ele está falando de uma série de qualidades que ele mesmo arrolou ali mais acima, que a gente pode pensar como boas ou ruins, né? Ele está falando lá de crueldade, de piedade, tá? De uma porção de coisas. A preocupação do Maquiavel aqui não é dizer assim, olha, então o príncipe ele não pode ser ele não pode ter essas características que são ruins, tem que ser só as boas e tal. Na hora do vamos ver ali da prática política, o que o Maquiavel está pensando é o seguinte: há determinadas características que, de um modo geral e no senso comum, elas podem ser consideradas boas e que numa dada conjuntura elas podem ser extremamente ruins. E vice-versa. Há determinadas características que são consideradas ruins, de um modo geral, e que numa dada conjuntura, num dado evento específico ali, isso pode ser muito bom. É ruim ou bom para quê? Para a manutenção do poder, é isso que ele está falando. E é dessa maneira que isso deve ser analisado, né? Então nós não estamos assim, né, a priori, né, julgando moralmente, né, essas características, esses atos, né? Eles devem ser entendidos dentro de uma dada conjuntura, né? E dentro de uma dada conjuntura, algo que parece ser ruim pode ser bom e algo que pode ser bom acaba sendo ruim. E ruim em que sentido? Na relação direta com o objetivo que está posto, né? Quer dizer, evitar a perda do governo ou a manutenção da sua posse. Ele vai dizer lá, ó, e não se importe ele sujeitar-se à fama de ter certos defeitos sem os quais seria difícil salvar o governo, porque levando em conta tudo, encontrar-se-ão coisas que parecem virtudes e que, se praticadas, conduzi-lo-iam à ruína, e outras que podem se assemelhar a vícios e que, observadas, trazem bem-estar e segurança ao governante. O que eu acabei de explicar, né? O que o Maquiavel está dizendo. Então, o julgamento ali não está, né, portanto, na construção idealizada, né, do que é o estado ideal do governante ideal, mas pensar nessas relações muito práticas. E insisto, é possível pensar nisso sem necessariamente fazer a apologia de nenhum tipo de interesses mesquinhos, egoístas e antipopulares e coisa do gênero, né? A gente pode pensar isso, inclusive, pensando em projetos que de fato tenham preocupação com o bem-estar coletivo, né, com a melhoria das condições da vida humana. Agora o galo parou e os cachorros começaram. Um outro elemento interessante aqui é a preocupação que ele tem com o exército regular. Na página 95 aqui, eu vou dizer aqui para vocês algo que pode ser ilustrativo. Os meus cachorros poderiam parar de latir, o que ia ajudar um tanto. Mas ele fala assim, ó, no capítulo 14, ele fala, né, dos deveres do príncipe para com suas tropas. E ele fala assim, ó, constata-se a perda dos estados aos príncipes que se ocuparam mais com os luxos da vida do que com as armas.
A causa que te levará a perder o domínio, em primeiro, é descuidar dessa arte, e só poderás conquistá-la ao professá-la. Aí ele dá exemplo de um sujeito que se tornou Duque de Milão, né, o Francesco Sforza, mas ele diz lá assim, ó, isso aqui é bastante interessante, né? Tá. Pois que, de outros motivos que te trazem males, o estar desarmado te força a ser submisso. E essa é uma das desonras que um príncipe deve evitar, como adiante se verá. Não há comparação entre um príncipe armado e um desarmado, e não é razoável que aquele que se encontra armado obedeça de boa vontade a quem não se encontra, e que o príncipe desarmado viva seguro entre servidores em armas. Aqui o Maquiavel ele está adiantando tanto uma questão fundamental para as relações internas quanto para as relações externas. Depois ele dá uma porção de conselhos aí sobre como se deve tratar as tropas, não só em momentos de guerra, né, mas em momentos de paz é necessário mantê-las em exercício constante, etc. O que ele vai fazer a defesa, né, e essa também é uma novidade do Maquiavel, do jeito como ele faz, né, é de que era necessário, para se manter a dominação de um príncipe, para se manter, né, um governo qualquer, e também para se manter não só internamente, mas nas relações com outros estados, né, duas coisas seriam fundamentais, né, um exército regular e a existência de leis, né. Assim, é necessário você ter um conjunto de leis ali muito bem claras e muito precisas, né. Leis que a gente poderia adiantar, ele não vai falar isso depois, né? Mas assim, um conjunto de regras que regulam ali, portanto, a vida social e que sejam previsíveis, quer dizer, que sejam conhecidas pelas pessoas todas, que elas não sejam tomadas de surpresa por mudanças, né, cotidianas nas regras de vida e tal. Essas leis, né, que tornariam as pessoas mais disciplinadas, né, seja pelo temor das punições, seja pelo hábito, né, que acaba se tornando, né, esse tipo de comportamento. Isso é da tradição aristotélica, aliás, né? O Aristóteles falava, né, que o hábito cria uma nova natureza, né? Quer dizer, ao criar regras que obrigam as pessoas a viverem de uma dada maneira, o costume, né, assim, a prática cotidiana pode fazer com que isso se torne parecido, né, a algo como se fosse natural. O exército regular seria algo fundamental. Por quê? Né? Porque o exército regular significa que, e na época do Maquiavel tinha muito isso, né? Exércitos de mercenários, quer dizer, gente que recebia fazer a guerra. O que o Maquiavel vai dizer, o que o Maquiavel está defendendo é que seria possível, seria muito melhor, não é possível, você ter um exército. Os meus cachorros aqui estão em polvorosa. Seria bastante mais interessante ter soldados que lutam não porque vão receber algo por isso, ou porque esperam ali os despojos da guerra e coisa assim, mas soldados que estão dispostos à luta por causa de alguns valores, né? Por exemplo, essas religiões civis, né, que vão sendo construídas aí depois com o tempo, né? A ideia de pátria, a ideia de devoção à pátria, em síntese, né? E, por exemplo, a ideia de que é diferente um soldado que se dispõe à guerra porque ele acredita que está lutando por um grande objetivo, enfim, pela defesa da sua pátria, essa coisa toda, né, que não quer dizer quase nada se a gente pensar nisso com carinho, e um soldado que vai ali porque ele quer ganhar alguma coisa com isso, né? Então a disposição de fato é outra, né? Essa devoção, né, portanto, a esses símbolos civis, uma devoção quase que religiosa, né? Isso garantiria, né, ao príncipe também a sua dominação, tanto internamente quanto fora, né? Essa construção de uma dada religião civil, né, de símbolos e etc e tal,
como a pátria, a bandeira, os hinos e essas coisas todas, isso ganha muita força mesmo no nosso mundo aqui, né? E ele vai, né, como eu mencionei aqui, claro, né, só um exemplo rápido disso, né? É diferente um soldado estadunidense, por exemplo, ir até o Iraque e arrebentar com um monte de gente, matar a população civil e fazer aquelas coisas todas. É diferente ele fazer isso acreditando que ele luta pelos valores incríveis da civilização ocidental e cristã, e ele acreditar que faz isso para ajudar a burguesia estadunidense a se apropriar do petróleo alheio, né? E a tomar uma posição estratégica ali por conta de possíveis inimigos futuros e tal. Então essa disposição é fundamental. E é também internamente, né? Então, assim, identificar um inimigo interno e tal. Aqui as ditaduras na América Latina fizeram isso, né? A ideia da segurança nacional, né, como foi posta, inclusive gestada, né, pelos estadunidenses, né, e absorvida aqui pelas Forças Armadas na América Latina, tinha essa ideia, né, de que havia um inimigo interno, não há um inimigo externo, mas há um inimigo interno, né? Que seria o inimigo interno? Eles vão sintetizar tudo, né, o que era possível ali no termo os comunistas, né? E aí os comunistas viraram, né? E aí isso justificaria também as ações mais absurdas, né, mais extremadas, mais estúpidas de gente que se dispôs a praticar as violências mais rebaixadas, né, que a nossa espécie pode praticar, achando que cumpriu o seu dever, né, o seu dever com a pátria. E claro que tinha ali no meio também, assim como em tudo, né, gente que não prestava por isso, e não era pouco. Né. E por fim, eu falava, né, dessa chamando isso de religião civil, né, isso vai aparecer um pouco no Durkheim, então, já no Durkheim do século XIX, né. Mas o Maquiavel também tem uma novidade interessante aí. Ele vai operar assim livremente e sem crise. Todo mundo fazia isso já, né? Só que no discurso isso pegava mal, né? Mas ele vai operar livremente com a ideia de se utilizar a religião como um instrumento político, né? Quer dizer, a religião deve ser usada para dar dois exemplos só, né? Ela deve ser usada como um instrumento de disciplina interna, né, para submeter os súditos, e ela deve ser utilizada também, né, os soldados deveriam ter formação religiosa, essa coisa toda, né, mas para formar esses devotos combatentes aí do príncipe ou do rei. Enfim, as relações entre os estados, né, assim como as relações internas, os estados elas estariam marcadas pelas mesmas questões, né? Isso que ele fala do exército e da guerra é bastante interessante, né? Para as teorias das relações internacionais, essa ideia, né, do príncipe armado ou do príncipe desarmado, como aparece ali no capítulo 14, é bastante interessante, né? É recorrente depois na corrente na corrente realista, né, da teoria das relações internacionais, aparecer essa coisa de um equilíbrio de poder, né? E o equilíbrio de poder que vai acontecer em última instância pela força, né? Então a capacidade de destruição, né, que um Estado tem pode inibir um outro Estado a encará-lo e resolver as coisas através da guerra. Então a possibilidade, né, nessas correntes realistas, no realismo clássico ou no moderno, a possibilidade de se manter a paz, né, ou a ideia de uma segurança, e o Maquiavel está, né, preocupado com isso, né, a segurança só é mantida quando você tem armas o suficiente para evitar um equilíbrio, né, armado ali entre os estados, que evita, portanto, ou faz com que se pense duas vezes antes de se partir para uma agressão ali mais direta. Então e de novo, né, aquela natureza humana, ela vai se refletir também na relação entre os estados, né? Portanto, o que serve para o príncipe na relação com os súditos internamente serve também
na relação com outros estados. Mas enfim, acho que é isso, né? Como introdução, acho que a gente já falou até demais, né? Temos chaves aí para poder dar uma boa lida no Maquiavel e avançar mais. Um abraço para vocês.